Boa noite, sejam bem-vindos ao Jornal do Grosso. Meu nome é Vandermin Meuel. Acomodem-se em suas poltronas e se preparem com aquele Danone do Grosso. A maior cidade da Turquia, ao mesmo tempo em que é moderna, preserva uma impressionante memória histórico-arquitetônica. Museus, mesquitas, palácios e igrejas proliferam-se pelo espaço urbano, atraindo turistas e estudiosos de todas as partes do mundo. A cidade que eu acabei de descrever foi a sede do Império Bizantino, sendo chamada ao longo da história de Bizâncio, Constantinopla e Istambul, como é chamada atualmente. E vamos ao repórter Lobão, que conta com a inédita participação do historiador Návara, que nos dará mais detalhes sobre o Império Bizantino. Bom dia, Machola, e obrigado por comparecer ao nosso jornal, Dr. Návara. Você poderia nos explicar algo do Império Bizantino? Boa tarde, Lobão, Machola e Meuel. Então, vamos começar do início. Então, Dr. Návara, nos diga onde tudo começou. Bom, o início de tudo se deu na cidade de Constantinopla, antes denominada Nova Roma. Foi fundada por Constantino no ano de 330, no local onde existia a colônia grega de Bizâncio, que atualmente é chamada de Istambul, na região entre a Europa e a Ásia, na passagem do Mar Egeu para o Mar Negro. Um fato importante é que Constantino decidiu transferir a capital do Império Romano para Bizâncio, devido à crise que afetava principalmente a parte ocidental do Império Romano. Desde a divisão do Império Romano no ano de 365 d.C., os imperadores do Ocidente e do Oriente encontravam dificuldades para governar, devido a ameaças de invasores bárbaros. Foi somente no século V, durante o governo de Justiniano, que o Império Bizantino se tornou mais estruturado e se expandiu. Para abordarmos esse tema, chamaremos o Dr. Gesiel, um dos maiores pesquisadores da área. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Machola, pelo convite. Então, bom, eu gostaria de começar falando que a era de Justiniano foi profundamente marcada por diversos acontecimentos e que seria impossível explicar sem citá-los. Perfeito. Por onde quer começar? Vamos começar na revolta de Nike. Na época do imperador Justiniano, houve, em decorrência das rivalidades existentes em torno das corridas de cavalos, um surto de violência que culminou na revolta política conhecida como Revolta de Nike. E quando ocorreu essa revolta? Aconteceu no ano de 532 d.C. Apesar de Justiniano ter sido um dos imperadores que mais conseguiu tornar o Império Bizantino poderoso e sofisticado, com conquistas de território e embelezamento da Constantinopla, sua forma de administração austera não lhe garantiu popularidade. As insatisfações sociais das camadas populares do Império refletiam-se nas corridas de cavalos do hipódromo. Duas facções principais disputavam a atenção do imperador, a verde e a azul. Essas disputas chegavam aos seus membros assassinarem uns aos outros. Agora vamos passar para o Dr. Návara para concluir o tema. Justiniano, para barrar o excesso de violências entre as facções, decidiu punir os líderes de ambas, condenando-os à morte. Esse gesto gerou a revolta geral. Em certa ocasião, em que o imperador estava no hipódromo e preparava-se para assistir a mais uma disputa, os membros das duas facções uniram-se e realizaram um motim, que se transformou em um levante social e político. Diz que enquanto conseguiam bloquear as atividades do imperador, a massa gritava "Nika, Nika", que significava em grego vitória. A tensão social até esse momento esteve controlada, até extravasarem no momento que houve protestos contra injustiça. Durante 6 dias, a capital foi pilhada e incendiada. As tropas imperiais foram reunidas para reprimir a revolta. Tudo resultou na morte aproximadamente de 35 mil pessoas. Agora o Dr. Gesiel vai nos explicar como se deu a criação do Corpus Juris Civilis. No governo de Justiniano, o Império Bizantino atingiu seu esplendor através do fortalecimento do poder imperial e da expansão fronteiriça. No plano político, Justiniano organizou o Corpus Juris Civilis, ou o Código Justiniano, que foi sintetizado em 4 livros, que abarcavam Código, Reunião das Leis, Digesto, as Constituições Romanas, Institutas, Princípios Fundamentais do Direito Romano e Manual para os Estudantes, Novelas, Leis publicadas no governo de Justiniano,
O Código de Justiniano serviu para inúmeros códigos civis de outras nações nos séculos seguintes. Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa. Nada que não permita ao acusador deve ser permitido ao acusado. O encargo da prova fica com aquele que afirma e não o que nega. O pai não pode ser testemunha competente contra um filho e nenhum filho contra um pai. A gravidade de uma ofensa passada não aumenta o fato exposto. Na aplicação de penalidades deve ser levada em conta a idade e a inexperiência da parte culpada.